Queria dar boas-vindas a todos vocês. Eu estou um pouco nervoso, então, para quebrar um pouco o meu nervosismo, eu tento quebrar um pouco esse clima tenso que fica em um monte de gente olhando para... né? Mas quero desejar boas-vindas a todos vocês. O meu desejo e a minha oração é que o Senhor fale muito forte ao meu e ao seu coração nessa noite. Que nós possamos sair daqui alimentados e renovados pelo amor e pela esperança que vem do Senhor Jesus Cristo. Então quero convidar você hoje a fazer um caminho comigo. Um caminho de volta. Eu, conversando com um pesquisador essa semana, chamado Google, eu digitei lá essa frase, o caminho de volta. E ele me trouxe algumas coisas. E eu achei um texto de uma mulher escrito, chamado Teta Barbosa. Ela escreveu no blog do Nobla, acho que é esse o nome do cara, do Globo. E ela escreveu um texto chamado O Caminho de Volta. E eu tenho sido incentivado por alguns professores, pastores, a observar o que as pessoas falam. A humanidade fala algumas coisas interessantes. E tem tudo a ver com o texto de hoje à noite, tem tudo a ver com o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é celebrar a ceia do Senhor. E quero ler para vocês esse texto aqui e quero trazer ele para o contexto do que nós vamos falar. Já estou voltando. Só tenho 37 anos e já estou fazendo o caminho de volta. Até o ano passado eu ainda estava indo morar no apartamento mais alto do prédio mais alto do bairro mais nobre. Indo comprar o carro do ano, a bolsa de marca, a roupa da moda. Claro que para isso, durante o caminho de ida, eu fazia hora extra, fazia serão, fazia dos fins de semana, eternas segundas-feiras. Até que um dia meu filho quase chamou a babá de mãe. Mas com quase 40 eu estava chegando lá. Onde mesmo? No que ninguém conseguiu responder, eu imaginei que quando chegasse lá ia ter uma placa com a palavra fim. Antes dela, avistei a placa retorno e nela mesmo dei meia volta. Comprei uma casa no campo, maneira chique de falar, mas ela é no meio do mato mesmo. É longe que só a gota serena. Longe do prédio mais alto, do bairro mais chique, do carro mais novo, da hora extra, da babá quase mãe. Agora tenho menos dinheiro e mais filho. Menos marca e mais tempo. E não é que os meus pais, que quando eu morava no bairro mais nobre, me visitaram 4 vezes em 4 anos, agora vêm para cá todo fim de semana? E meu filho anda de bicicleta, eu rego as plantas e meu marido descobriu que gosta de cozinhar, principalmente quando os ingredientes vêm da horta que ele mesmo plantou. Por aqui, quando chove, a internet não chega. Fico torcendo que chova, porque é quando meu filho espontaneamente, por falta do que fazer mesmo, abre um livro e, pasmem, lê. E no que alguém diz a internet voltou, já é tarde demais porque o livro já está melhor que o Facebook, o Twitter e o Orkut juntos. Isso aqui foi escrito em 2011, então o Orkut ainda estava em moda. Aqui se chama aldeia, e tal qual uma aldeia indígena, vira e mexe eu faço a dança da chuva, o chá com a planta, a rede de cama. No São João assamos milho na fogueira. Nos domingos converso com os vizinhos. Nas segundas eu vou trabalhar contando as horas para voltar. Aí eu lembro da placa retorno e acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: retorno, última chance de você salvar sua vida. Você provavelmente ainda está indo. Não é culpa sua. É culpa do comercial que disse, compre 1 e leve 2. Nós da banda de cá esperamos sua visita, porque sim, mais dia, menos dia, você também vai querer fazer o caminho de volta. Muito bem. Gostei dessa... Deixa eu só fazer um combinado aqui. Falcão, nós não combinamos quem vai controlar o PowerPoint e eu não estou com o controle. Isso significa que o controle está com você. Combinado? É isso aí. Gente boa esse Falcão, viu? Ele ali naquele ninho ali, de águia, apesar de que ele é falcão.
O Falcão recebe pouco abraços. Depois você pode dar um abraço nele, porque tudo isso que rola aqui é por conta desse menino e da equipe dele de voluntários. Dê um abraço nele depois. Então, Falcão, vamos junto nessa daí, ok? Abre comigo 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar no versículo 11. 2 Coríntios, carta de Paulo, do apóstolo Paulo, aos Coríntios, capítulo 5. Paulo também vai nos falar um pouquinho sobre o caminho de volta. Acabamos de ouvir uma pessoa falando um pouquinho sobre o caminho de volta. E creio que vale a pena a gente ouvir um pouco o apóstolo sobre o caminho de volta. Versículo 11 diz assim: assim, conhecendo o temor ao Senhor, procuramos persuadir outros. Deus sabe que somos sinceros e espero que vocês também o saibam. Estamos mais uma vez nos recomendando a vocês? Nada disso. Estamos apenas lhes dando motivo para que se orgulhem de nós, a fim de que possam responder àqueles que se orgulham nas aparências e não no coração. Se parecemos loucos, é para dar glória a Deus. E se mantemos o juízo, é para o bem de vocês. De qualquer forma, o amor de Cristo nos impulsiona. Porque cremos que Ele morreu por todos, também cremos que todos morreram. Ele morreu por todos, para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. Portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. Em outros tempos pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. Até que enfim você lembrou do texto, né? Fala, é aqui esse versículo. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Esse versículo vocês conhecem, né? É que o celular demora para atualizar a página, então o pessoal está chegando lá. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, versículo 19, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo, aquele que nunca pecou, a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. O texto ainda vai um pouquinho mais para frente. Me salvou de novo, hein, cara, com esse contador aí. Obrigado. Se você estiver preocupado, se estiver demorando muito, só você olhar para trás, tem um contador ali, você fica tranquilo, se o tempo está acabando ou não. Tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo. Caminho de volta. Sabe o texto que eu li primeiro, da mulher, dessa Teta Barbosa? Sabe o que eu gostei? Eu gostei quando ela disse assim, acho que está aí, né? Acho que é o segundo slide, Falcão. Bem grandão. Aí eu me lembro da placa retorno. E acho que nela deveria ter um subtítulo que diz assim: retorno. Última chance de você salvar a sua vida. Precisamos lembrar que todos nós que estamos aqui hoje à noite, só tem dois tipos de pessoas aqui hoje. Há um tipo de pessoa que a gente tem um costume de falar assim, que já se encontrou com o Senhor Jesus Cristo em algum momento da sua caminhada de vida. Então, ela se converteu, não é? Esse é um linguajar que a gente usa muito dentro da igreja. E
o outro tipo de pessoa é que ainda não teve esse encontro pessoal com o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, por exemplo, teve um encontro muito mais do que pessoal. Nada me tira da cabeça que ele pôde ver, por um breve momento, talvez milissegundos, um pouquinho da glória do Senhor Jesus Cristo. E esse breve momento de milissegundos foi suficiente para fazer com que Paulo ficasse cego e o seu corpo como que tivesse sido atropelado por um caminhão, porque a Bíblia diz que ele levou alguns dias para se recuperar. Paulo realmente teve um encontro pessoal. Eu digo que Paulo teve uma batida com Jesus Cristo, porque foi um baque muito forte. Mas outros talvez a gente tenha caminhado na periferia e por enquanto o estar numa igreja, o vir na igreja, o participar de um grupo como esse daqui hoje à noite ainda por enquanto é uma preferência. Ok, não temos dificuldade com as preferências. E eu gosto também de lembrar que às vezes a preferência pode vir se tornar uma convicção. Então nós temos dois tipos de pessoas aqui. Os convictos, que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo e estão decididos a caminhar como seus discípulos e têm procurado olhar no Senhor Jesus como o mestre, o exemplo, e os que estão rodando à volta. São aqueles discípulos que quando o Senhor Jesus ensina mais pesado, costumam falar: "Ih, Senhor Jesus, está muito duro aí". Então, para os que têm caminhado com o Senhor Jesus Cristo, o versículo 17 é muito conhecido, mas a gente precisa trazer isso muito sempre à nossa mente. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Se você virar a sua Bíblia ou voltar no versículo 15, isso daqui me chamou a atenção. Ele morreu por todos para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos. Puxa vida, isso aqui é uma tremenda de uma lembrança, porque amanhã, quando for 5:30 da manhã, eu vou querer acordar, quer dizer, não vou querer acordar nesse horário, mas vou ter que levantar, porque eu preciso viver. E, na verdade, eu preciso lembrar que amanhã, quando eu tiver que levantar nesse horário, não é para eu que vou viver, é para o Senhor Jesus Cristo. Não vivemos mais para nós mesmos, vivemos para o Senhor Jesus, porque uma nova vida teve início. E eu fiz uma paráfrase aí com o versículo: logo, todo aquele que está em Cristo, já falando do caminho, um antigo caminho acabou. E um novo caminho de volta teve início. Todos nós, em algum momento da nossa vida, tomamos alguns caminhos. E eu fiz questão de trabalhar um pouco aqui, não sou professor de português, não sou nada. A gente acha que é algumas coisas de vez em quando, mas não sou. Mas tentei brincar um pouco com essa frase. Por isso que eu coloquei um antigo caminho, porque eu e você, a gente toma diversos caminhos. E o que mais a gente ouve por aí, quando o assunto é religião, é: todos os caminhos levam para Deus. Por quê? Cada um quer tomar um caminho diferente. Então, eu e você, em algum momento tomamos algum caminho. Então pode ser um caminho. Mas quando nós encontramos a pessoa do Senhor Jesus Cristo, nós somos convidados a caminhar pelo o caminho. Porque só tem um caminho. E aqui a gente precisa entender. O que Paulo vem dizendo é que, no versículo 18, tudo isso vem de Deus. O que é que Deus fez? Ele, aquele que nos trouxe de volta para si. Se tem algo que Deus fez no relacionamento dele para conosco,
é chamado aqui, e nas teologias, do que ele chama aqui de mistério da reconciliação. Ou ministério da reconciliação, né? Acho que é melhor, porque o mistério não é mistério, a gente já sabe o que aconteceu. Essa palavra tão difícil que eu fiquei tentando traduzir e falei, quer saber, não vou ficar falando de reconciliação não, porque depois o cara sai e fala assim, ontem o pastor pregou sobre reconciliação. E o cara não vai entender nada, seus amigos não vão entender nada, seu filho não vai entender nada, muito pelo contrário, seu filho vai achar que é uma arma super legal, fala, pai, eu quero esse negócio aí também. Talvez alguém na sua casa que é mais chegado vai falar, é de comer, é bom, né? E eu preferi traduzir essa palavra reconciliação como o caminho de volta. Porque Jesus Cristo é o caminho de volta. Porque Deus amou tanto a gente, ama tanto a gente, que Ele promove o caminho de volta. Quando Adão toma a decisão junto com Eva, e aqui não dá para a gente ficar gastando muito tempo com isso não, porque já aconteceu mesmo, né? Mas a Eva fez a escolha, mas quem tomou a decisão, quem se tornou ela pública foi Adão. Miserável homem, por isso que você recebe sobre você o que você tem aí, vai ter que trabalhar amanhã. E se não tiver que trabalhar amanhã, vai estar preocupado. Isso é culpa do Adão. Mas faz parte, Deus assim fez. Mas ali, naquele momento, o homem disse para Deus claramente, eu não preciso de você. Ando com minhas próprias pernas. Tomo as minhas decisões. O que tem mais... O evangélico, né? O pessoal que se intitula evangélico, eu queria depois, você pode me dizer o que você se intitula, mais gosta de falar é sobre o livre-arbítrio. Até me engasgo com essa palavra. Quer escolher? Escolha. Quer saber? Só teve uma pessoa que teve a chance de escolher, foi Adão. E ele escolheu e totalmente contrário de Deus. Quer saber, Deus? Agora aqui sou eu. Eu vou querer saber o bem e o mal. Eu vou querer saber sobre a vida e a morte. Eu quero ser Deus da minha vida. Sabe por que só Adão teve livre-arbítrio? Porque qualquer decisão que eu e você a gente tomar aqui, aonde nós estamos pisando, qualquer tipo de decisão vai nos levar para longe de Deus. Quer bater uma aposta? Melhor não. Porque nós somos incapazes. Porque nós somos incapazes. Nós somos tão incapazes que Deus, no seu grande amor, ainda foi responsável, sabe de fazer o quê? Enquanto estamos nos nossos caminhos, Ele foi responsável de colocar uma placa de retorno. Aqui, esse caminho na sua frente, é a chance de você salvar a sua vida. E esse caminho é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu, Ele que nos trouxe de volta. Nem eu, nem você, a gente faz nada. E a gente luta com isso. E não é só você que luta, todos nós lutamos. A gente vem para pregar e fica assim, Senhor, me abençoa na pregação. É como se fosse uma fórmula matemática. Senhor, eu não vou assistir o jogo que vai passar agora às 5 horas, que é para ver se o Senhor abençoa a pregação. Ô homem maldito e miserável. Depois a gente dá uma fugida no celular e ainda inventa uma desculpa para Deus. Fala, é só um pouquinho. É só um pouquinho, Deus. Eu acho que Deus lá de cima dá risada quando a gente faz essas coisas. Sabe por quê, gente? Porque a gente faz isso quando a gente tem os nossos filhos. E principalmente às vezes, não todas as vezes, mas algumas vezes, quando eles fazem coisas erradas, nós também rimos. Não é? Quem é pai e mãe sabe, de vez em quando. Mas o pai, a mãe não ri tanto. Eu estou vendo um monte de pai jovem ali e eles sabem bem o que é isso. O pessoal que tocou aqui. Só o Johnny que não é pai ainda. Mas está chegando lá, né, Johnny? Os meninos vão te ensinar aí. A gente se diverte com algumas coisas. E Deus, Ele também se diverte com algumas coisas que nós fazemos. Mas Ele chama a gente de volta. É Ele quem fala assim, ó, não é nada disso. O que vocês precisam é voltar
é voltar a caminhar comigo, é voltar a se encontrar todo dia no final da tarde, no jardim, e a gente trocar umas ideias. Fala, Adão, quando você pintou a zebra, cara, você pintou ela muito difícil, vai confundir as pessoas. Que nome que você vai dar, Adão? Devia ser isso a conversa. Adão, você viu lá aquele tipo de árvore que eu criei? A borboleta que parece que tem olhos nas asas. Você viu aquela outra flor que, olhando bem para ela, parece uma cara de macaco? Estou falando isso porque é tudo coisa que meus filhos trazem em casa das lições de biologia. E nós perdemos esse relacionamento com Deus. Mas nós temos uma chance. Por isso que alguns de nós tomaram a Deus, que a maioria de nós aqui nesse salão já topou com essa placa de retorno. E está no novo caminho, na nova vida. Estamos em Jesus Cristo. E agora, não para por aí. Agora, nós temos uma missão. Olha que legal. Deus é muito bom. Deus é muito bom porque sabe que Ele nos criou. E Ele nos criou com um propósito. Ele nos deu também um propósito de vida. Agora você que já entrou pelo retorno, você que já entrou pelo caminho de volta, agora você vai ganhar uma mensagem maravilhosa de reconciliação. Versículo 19. Agora, e nós vamos falar um pouquinho disso na ceia, sobre o pecado, né? Não vou esquecer do pecado, não. Tem gente que não gosta muito quando a gente fala do pecado, mas tem que falar do pecado. Porque para poder tomar o caminho de volta, a gente precisa que alguém pague pelos nossos pecados. E o Senhor Jesus, então, pagou o preço dos nossos pecados, na cruz. E agora que eu estou no caminho de volta, porque o Senhor Jesus levou os meus pecados sobre si naquela cruz, Ele também agora nos deu essa mensagem maravilhosa de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo. Eu cresci numa igreja batista daquelas bem tradicionais e tinha lá o grupo de embaixadores de Cristo. Nem sabia o que era isso. Mas eu queria era mais fazer parte, porque você ganhava uns escudos, era um negócio meio militar, né? Quem participou sabe como é que era. Você ganhava umas patentes. Mas eu fiquei pensando assim, sabe? Nunca me ensinaram o que seria, o que é o ser um embaixador. E eu fui procurar na internet, no pesquisador lá, o Dr. Google. E sabe o que eu achei? Eu achei uma história muito legal de mensageiro. Porque o embaixador é um mensageiro. E eu achei uma página chamada Os Mensageiros da Força Expedicionária Brasileira. Heróis Anônimos. E o rapaz que escreve nem é militar, mas ele fala uma coisa que é muito parecida comigo e com você, que estamos já no caminho de volta, sabendo que o Senhor Jesus morreu por nós, e que agora nós somos portadores dessa mensagem. Está aqui no versículo 20, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem que nossa vida tem que levar agora. Esse é o nosso propósito, aonde nós vamos acordando, trabalhar, estudando, ficando em casa, vindo na igreja à noite. Tudo o que fazemos, essa é a mensagem. E ele fala assim, que o soldado que era para ser designado mensageiro, tinha que abrir mão da sua vida em troca de milhares. Interessante isso, eu achei muito parecido com a nossa vida. Muito parecido com a vida do Senhor Jesus, que deu a sua única vida para todos nós. Só precisou Ele subir lá no madeiro. Só podia ser Ele para subir lá naquela cruz. Tinha que ter cautela, carinho com o serviço e principalmente heroicidade, porque passaram por situações horríveis. Eles não dormiam, não tinham descanso, saíam em missões em campo aberto na madrugada, no frio, na chuva, debaixo de tiros de metralhadora e de granadas. Passavam por campos minados. Aqui a gente pode fazer uma alegoria com
com a nossa vida. E o duro que tem uma parte aqui, que é essa dos tiros de metralhadora, que não dá nem para falar que é alegoria. E com ele carregava apenas seu fuzil para a sua proteção e a fé em chegar vivo. Aí eu lembrei de Paulo também, quando ele fala assim, da gente carregar a nossa espada, né? A espada, muito parecida com a gente. E a fé em chegar vivo. Os mensageiros da FEB tinham o trabalho de entregar mensagens do Estado-Maior para as companhias e unidades, informando sobre ataques e patrulhas. E aí ele conta uma história. Ele conta de uma história de um capitão que chama o mensageiro diante de um ataque lá na Itália. E ele percebe que o estudante, ele percebe... O bombardeiro é mais intenso lá para as bandas da 8ª Companhia. Para lá é mandado um mensageiro em busca de ligação. Um dos bombardeiros quebrou as comunicações, o telefone. É um soldado moço, quase um adolescente. Estudante na vida civil, creio, desde a véspera está no PC do batalhão como mensageiro. Dava a impressão de um rapaz educado, habituado à vida tranquila de família. Muito disciplinado, atendeu rapidamente, sem uma palavra além do pronto, da linguagem do quartel. De pé, com um fuzil na mão, recebeu a ordem. Devia ir até o outro PC. O percurso, embora muito curto, era ingrato, pois precisaria o soldado vencer as explosões. E o que era pior, sobrepor-se ao instinto de conservação que nos prende à relativa segurança de um abrigo. Muito parecido com a gente. Isso aqui chama-se pecado. O pecado nos prende, nos segura de entregar a mensagem de reconciliação de Deus. O pecado deixa a gente escondido, com medo de sairmos lá para fora, aonde está correndo os tiroteios, as granadas. Li em seus olhos a luta que lhe ia na alma, seu cérebro dizendo o caminho do dever, seus pés presos à vida. Repetiu maquinamente a ordem e acrescentou enfaticamente: eu vou sim, senhor capitão. Eu vou sim, senhor capitão. Quando nós celebramos a ceia, o caminho de volta, que é Cristo, se faz presente em nossa mente e nosso coração. É por isso que a gente traz à memória esse símbolo. Porque ele renova as nossas esperanças e nos faz cooperadores, portadores de uma mensagem maravilhosa: reconciliem-se com Deus. Por isso, enquanto o pessoal da banda vem para cá, eu quero chamar a atenção da gente, porque, de novo, nós temos dois tipos de pessoas aqui. Nós temos um grupo de pessoas que já tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, e nós precisamos lembrar que nesse encontro com o Senhor Jesus, nós fomos chamados a ser mensageiros de uma maravilhosa mensagem. Uma mensagem de reconciliação, uma mensagem de amor, desse Deus que nos ama, a ponto de dar o seu único filho por nós. E nós vamos ter que sair por aí, e talvez todos os dias é dia de dizer: sim, capitão, estou pronto. Sim, Senhor Jesus, estou pronto. O legal aqui do mensageiro dessa história, as coisas não estão boas lá fora. O mensageiro não era chamado só para quando as coisas estavam bem, muito pelo contrário. Por isso que eu e você, nessa noite, nós vamos fazer um negócio diferente aqui. Nós vamos tomar a ceia, e eu quero chamar de novo a atenção para os dois grupos de pessoas. Eu creio que a ceia, quando nós trazemos à mente os elementos e o que significou o Senhor Jesus Cristo se entregar naquela cruz,
é tempo, é momento de nós renovarmos, sermos renovados para esse chamado com essa mensagem. Mas também é tempo da gente olhar para aquela placa escrita retorno. Esta é a chance de salvar a sua vida. Na verdade, a gente não se salva. É Deus quem nos salva. É Ele quem põe o caminho de volta, que é o Senhor Jesus Cristo. Talvez como uma jornalista, nós estamos tentando buscar caminhos de paz, caminhos de conforto. Não fomos chamados para isso. O Senhor nos agracia com isso. O Senhor derrama bênçãos e graça quando nos dá essas coisas. Mas não podemos nos esquecer que somos portadores de uma mensagem. Aí fora, reconciliem-se com Deus. Então eu quero convidar o pessoal que vai nos ajudar a distribuir a ceia. E quero convidar você a tomar uma decisão essa noite. Para um grupo de pessoas, quero convidar você a tomar o caminho de volta. E para você que já está com o caminho de volta, no caminho de volta, de trazer, renovar o seu convite a ser mensageiro. Então nós vamos fazer o seguinte: enquanto o pessoal canta, eu queria que vocês pegassem o pão e ficassem aqui na frente. E nós vamos nos levantar e vamos nos servir aqui. Vai ser diferente dessa vez. Eles vão ficar aqui na frente. Venha e pegue um pão e não se preocupe em voltar para o seu lugar, não. A igreja está menor hoje, a gente pode ficar pertinho. Abre aqui, Viviane, por favor, ó. E nós agora, pode vir, quero convidar, enquanto eles cantam, você venha e se sirva do pão. E pode ficar por aqui mesmo, nós vamos fazer a mesma coisa com o vinho depois. Oxe, quem fosse vinho, né? É o suco. Entendeu? Vai se espalhando. Enche aqui o cantinho aqui, ó. Vem encher aqui o cantinho. Que é pro pessoal vir pra frente. Mais pra cá, pode vir mais pra cá, ó. É para o pessoal chegar lá. Pode vir mais pra cá, ó. Pra deixar o pessoal vir aqui, ó. Vamos esvaziar esses corredores pro pessoal chegar, ó. Isso, encosta mais aqui, ó. A gente não morde, não. Só cospe de vez em quando. Ô Marco, vai entrando lá, ó. Viviane, entra ali pra mim, por favor, ó. Fechou? Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou gentilmente, me atraiu e eu
Agora a gente vai distribuir o suco, tá? Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Agora nós vamos receber o vinho. O Senhor Jesus usou o vinho e aqui a gente usa o suco. E eu queria que você fizesse o exercício de segurar os dois elementos agora, ok? Nós vamos quebrar um pouco aqui o... Como é que chama, Onésio? O paradigma de um... Nós vamos segurar os dois elementos. Se você tem alguma dificuldade, sei lá, pede para a pessoa colocar em algum lugar aí. Enquanto eles vão fazer, busque, eles estão vindo, ó. Busque de novo eles. E quero... Rafa, quer fazer de novo a outra música? Enquanto a gente distribui o vinho? Então vamos lá. Seja bendito o seu sangue, que por nós na dores verter. Santos do mal nós estamos, por tua graça teu favor, pois sim mais algo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Obrigado. Dê um pão também. Obrigado. Mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Se tudo a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Lavas de todo pecado, que maravilhas esse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna ser Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei.
serei. Vocês estão recebendo? Meninos do som, receberam aí? Falcão? Recebeu? Não? Chegou até aí? Não precisa? Já está salvo já. Tá bom. Queridos, na mão de vocês tem um pedaço de pão muito pequeno, que representa o corpo do Senhor Jesus Cristo. Representa uma vida, a vida do próprio Deus. Não podia ser um homem. Quando Deus põe a placa e põe um caminho de volta, só podia ser Ele. O corpo representa o Senhor Jesus Cristo, que foi dado no meu e no seu lugar. O sangue é porque o sangue do Cordeiro do Senhor Jesus Cristo é quem lava os nossos pecados. Só Ele pode lavar. E não é um tipo, dois tipos de pecado, é todo tipo de pecado. Os nossos pecados que nós cometemos, os que vamos cometer, todos eles, o Senhor Jesus Cristo carregou no seu corpo, e por isso o seu sangue foi derramado, precisava ser derramado. Eu quero convidar vocês a tomarem o pão e depois o vinho, o suco que representa o sangue do Senhor Jesus. Se você está em família, faça isso em família. Se você está do lado de alguém que você não conheça, queria terminar. Porque todo mundo junto? Não tem nada de especial estarmos aqui. Porque a comunidade do Senhor Jesus Cristo é isso daqui. A gente anda junto. A gente divide as nossas vidas. Aqui tem gente que precisou ser lembrado, como eu, de que nós somos portadores de uma mensagem de reconciliação. Vocês que estão aí fora precisam de Deus, como eu já alcancei. Mas alguns aqui, talvez hoje é o dia de tomar o caminho de volta ao encontro desse Deus que te ama muito e te conhece pelo nome. Sabe, o final dessa história do mensageiro, eles se encontram depois, 39 anos depois, numa festa dos pracinhas. O mensageiro toca nas costas do capitão e diz assim: eu vou dizer uma frase para você, que você vai lembrar quem eu sou. E ele falou assim: mensageiro da 8ª. Sabe o que o capitão responde? O capitão responde: Torre de Nerone, 22 de novembro de 1944, 17h30. Você, o mensageiro. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei quando a gente for chegar no céu e a gente tocar no Senhor Jesus. Sabe o que Ele vai dizer? Ele vai dizer o seu nome. O dia que você tomou o caminho de volta. E vai olhar bem para você. E vai terminar como esses dois terminaram aqui, com um abraço bem gostoso. Então eu quero convidar você a tomar a ceia. Essa é a esperança que nos move, que nos leva a sair de lá. Lá fora tem granadas, tem explosões, tem caminhos esburacados, mas nós somos portadores da mensagem, nós podemos. Quero convidar muito você, eu quero dar um abraço a você que quer tomar o caminho de volta. Fica aqui depois para a gente celebrar junto, orar junto. Vamos tomar o pão e eu vou terminar o nosso culto com uma oração. Tomemos o pão e o vinho. Senhor Deus, eu quero agradecer
Eu quero agradecer ao Senhor por amor tão grande que o Senhor tem por cada um de nós. Pode parecer muito simples, mas o Senhor nos conhece pelo nome. E que gostoso, Pai, vai ser poder ser recebido pelo Senhor Jesus no céu, pelo nosso nome. Poder abraçar o Senhor Jesus e poder dizer para Ele: Senhor, aqui estou de volta, depois de incumbido da mensagem que o Senhor me deu. Oro, Pai, por nós, os mensageiros. O Senhor nos conhece e sabe onde estamos. Como estão as coisas em casa, no trabalho, na família. Ajuda-nos a levar, Pai, essa mensagem de reconciliação. Voltem-se para Deus. Tomem o caminho de volta para Deus. Também quero orar por aqueles que ainda, Pai, não tinham tomado o caminho de volta. Que nós possamos acolher essas pessoas com um abraço muito parecido com o seu. Que possamos andar juntos com eles. Possamos dar risada, chorar. Viver essa vida que o Senhor nos dá como mensageiros. Que o Senhor receba nessa noite esses novos mensageiros, Pai. E aos mensageiros, que o Senhor nos ajude a colocar o uniforme. Ao sairmos por essa porta, ao chegarmos em nossas casas, que possamos abençoar as nossas famílias, pois somos mensageiros de uma mensagem maravilhosa de reconciliação. Que da nossa boca, a nossa vida, as nossas ações saiam apenas uma mensagem: reconciliem-se com Deus. Em nome do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo sejam com todos vocês, hoje e todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês.